Nayara, você pode dar continuidade. Eu já estou compartilhando aqui novamente a apresentação. Estão me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. Posso continuar? Pode sim. Espera. Pode? Então, a gente estava falando que o corpo, ele fala. Então, é muito importante a gente saber como a gente vai se portar naquele momento, né? Assim, os braços, dependendo do gesto, de como você está, a gente vai entender de uma forma. Por exemplo, se eu estiver com os braços cruzados, sempre mostra que a pessoa está fechada, que a pessoa é fechada para alguma coisa. Então, sempre tente ficar com os braços mais, assim, abertos, né? Não cruzados, mas abertos, esperando, sempre mostrando abertura, porque isso mostra abertura. Não assim, exagerar muito. Talvez tem gente que tem aquela mania de ficar estalando o dedo, às vezes porque está nervoso, se controla, porque isso também mostra muito. Então, assim, o corpo da gente, ele fala o tempo inteiro, né? Batendo os pés, né? Mexendo as pernas. Então, assim, tomem cuidado com essas atitudes, porque essas atitudes mostram muito para o entrevistador. A gente está avaliando ali, a gente está avaliando vocês. Então, assim, vamos tomar cuidado com esses gestos, tá bom? Pode passar, Cristiano. Igual eu falei, balançar as pernas, mexer os braços, passar muito a mão no cabelo também, movimentar os pés repetidamente, denuncia nervosismo e prejudica o candidato. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um livro, inclusive vocês conseguem baixar na internet, ele tem esse tema. O título dele é O Corpo Fala. Então, a gente que quando fiz meu curso de recursos humanos, a gente foi obrigada a fazer vários trabalhos desse livro para a gente poder pegar nos detalhes, assim, avaliar, principalmente avaliar os candidatos. Então, talvez também é importante vocês lerem, vocês vão entender cada atitude assim, que vocês têm, o que vai transmitir para o outro. Então, aí você lendo, você vai também conseguir trabalhar isso em você para poder evitar transparecer isso numa entrevista, num processo seletivo, tá bom? Pode passar, Cristiano. Mandando na cama. Confira quando você estiver cara a cara. Então, controle a respiração, não fica aquele, né? Não mostra que você está muito nervoso ali, controle seu emocional. Ative uma imagem mental positiva, então já vai assim, o pensamento positivo muda tudo, gente. Então, vai pensando positivo. Antes de falar, ouça. Então, aquele momento talvez não é de você falar mais, é de você ouvir. Então, se controle aí na vontade de falar. Seja sempre empático, com um sorriso, com bom dia, com boa tarde, né? Obrigado, vale muito a pena. Sempre olhando nos olhos do entrevistador, não fique com medo e não mostre que você está com vergonha, né? Às vezes a gente pega e olha para baixo, assim, ou olha para o lado, porque a gente tá com vergonha. Então, nesse momento, não. Mostre que você está confiante, que é aquilo que você quer, que você é bom, e você vai sempre olhar no olho do entrevistador, mostrando confiança, tá bom? Comunique-se adequadamente, então a linguagem verbal e não verbal. Então, a linguagem verbal é aquilo que eu estou falando, e a não verbal é aquilo que eu vou mostrar, com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Então, comunique-se da maneira certa, tá bom? E o sétimo aí é preparar para a entrevista. Esteja preparado. Como eu disse, um candidato preparado, ele vai ter mais sucesso do que o outro candidato que não esteja preparado, tá bom? No caso do tratamento, sempre trata as pessoas por senhor, por senhora, vai caber às pessoas dispensar esse tratamento. Então, por mais que a pessoa é nova, você vai falar você. Não, sempre trate dessa maneira. A senhora, o senhor. Talvez ela vai falar com você, não precisa de me chamar assim. Pode mudar, tá, Cristiano? Desculpa, tá no próximo slide que eu tô falando. Esse mesmo? Isso. Então, vão tratar as pessoas sempre com o que a gente sabe, que é senhor e senhora. Vai caber a pessoa te falar que ela não quer que você a chame de senhor ou senhora, tá bom? Mas sempre no básico, no educado, que a gente sabe que vai fazer diferença. A questão do olhar. Ao conversar, olhe nos olhos do seu interlocutor. Dessa maneira, você demonstrará interesse e atenção no que está falando. Então, não mostra aquele olhar que está assim meio perdido, ou aquele olhar para baixo que está com medo, inseguro. Então, mostra sempre o olhar
olho no olho. Mostrar que você está com interesse, você está com atenção no que a pessoa está falando e também você está seguro daquilo que você quer, tá bom? Pode mudar, Cristiano. Ouvir com atenção, gente, é muito importante. Então, preste muita atenção no que realmente está sendo dito. Não desvie sua atenção naquele momento. Ouvir é importante também no processo seletivo. A cortesia, faça da cortesia um hábito. Utilize sempre as expressões obrigado, desculpe, licença, bom dia, boa tarde, como eu disse. Isso vai fazer muita diferença, tá bom? Pode mudar também, Cristiano. Muito importante, gente, quando eu falo de autoconfiança, de saber, de mostrar, né, que você está pronto para aquilo, é quando a gente fala, eu coloquei esse slide, ó, nunca utilize em uma entrevista a expressão eu acho. Quando a gente pergunta alguma coisa, a pessoa logo responde, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente pode falar eu acho, mas em outras palavras. Então, o termo, ele expressa dúvida, e ele deve ser substituído por eu penso, eu vejo essa situação da seguinte forma, o meu posicionamento é de... Então, assim, viu que eu estou falando eu acho mesmo, mas em outras palavras? O eu acho, ele vai te mostrar que você talvez não sabe do que você está falando, porque eu acho, ele sempre vai expressar essa dúvida. Então, é importante você não utilizar isso. Quando você for fazer algum tipo de pergunta e você tiver que dar a sua opinião, não fale eu acho, fale eu penso, eu vejo essa situação da seguinte forma, o meu posicionamento é... Então, assim, vai fazer diferença, sabe? A gente ouvir isso para o candidato. Porque o eu acho, a gente vai ficar assim, não, realmente. Na hora de... Igual eu falei com vocês, a gente tem pessoas muito boas. Então, assim, na hora do desempate, tudo isso pesa. Então, se você numa hora lá falou, olha, eu vejo a situação dessa maneira, ou eu penso, posicionamento, vai fazer diferença. Então, nunca utilize essa expressão, eu acho, tá bom? E isso não só numa entrevista, tá, gente? Eu acho que em todos os lugares você pode posicionar dessa maneira. Isso vai mostrar que você é uma pessoa segura, uma pessoa que sabe do que está falando, tá bom? Pode mudar, Cristiano, fazendo favor. Gíria, gente, nem pensar, né? Não usa isso numa entrevista de emprego. Aí, mano, tipo assim, fala sério, né? Da hora esse lance. Então, assim, gíria, gente, não utiliza muito profissional, tá? Porque a gente tá ali, claro que é uma coisa formal, né? Mas a gente precisa ter atenção. Então, isso não é um momento de usar gírias, tá bom? Então, fique atento, porque às vezes a gente fala, não, véi, né? Então, assim, vamos evitar esse tipo de palavreado numa entrevista de emprego. Pode mudar, Cristiano. Eloquência durante a entrevista. É a comunicação, então é a capacidade de você falar e exprimir de modo preciso e com facilidade. Gente, a comunicação, a gente sabe que é uma área muito difícil, né? Às vezes a comunicação ela tem diversos lados que a gente tem dificuldade de entender. A gente sabe que a gente tem o interlocutor e a outra pessoa que está ouvindo. Então, às vezes o que eu quero falar, comunicar, às vezes a pessoa não vai entender. Então, a gente precisa ter essa comunicação muito clara e principalmente objetiva. Tem gente que, quando vai falar, aquele tanto de coisa, mas não fala o que tem que falar, sabe como? Fica dando voltas e voltas e voltas. Quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, me fale aí um pouco de você. A pessoa fala de todo mundo, mas não fala dela. Então, assim, não precise dar muitas voltas para poder você responder aquilo que o entrevistador te perguntou, mas seja sempre claro. Tente ao máximo que essa comunicação seja clara ali para o entrevistador entender aquilo que você se posicionou, tá bom? Entender com facilidade. Vai fazer muita diferença para você. Pode mudar, Cristiano. Discursos prontos, é importante. Quando a gente fala para você se preparar, não quer dizer para você decorar as coisas, né? Às vezes decorar um texto, ou decorar, quando a pessoa me perguntar isso, eu já vou responder isso. A gente não espera que vocês estejam com discursos prontos. A gente espera que você planejar é recomendável, mas discursos prontos são perigosos.
porque nenhuma entrevista é igual a outra. Então, não decore perguntas, não decore texto, seja sempre verdadeiro, mas esteja preparado para poder ter as perguntas. Entende a diferença? Estar preparado e decorar o discurso, tá bom? Pode mudar, Cristiano. Algumas respostas que devem ser evitadas em entrevista de emprego. Pode mudar também. Quando me perguntam, não sei se vocês já passaram por isso, mas também, né, hoje eu estou no papel de entrevistador, mas para eu poder, por exemplo, ir para essa vaga, eu fui entrevistada. Então, eu tive que passar por todos esses processos também. E aí, o entrevistador pergunta, qual que é o seu ponto fraco? A gente logo pensa, né, o que eu vou responder? Meu Deus, eu vou falar meus defeitos para a pessoa, e daí eu já vou perder a oportunidade. Gente, é importante que, quando a gente faz essa pergunta, igual eu coloquei, que é uma resposta clichê. E, na realidade, sabemos que muito, embora perfeccionismo seja um defeito, é também uma forma de demonstrar uma qualidade. Porque tem muita gente que a gente pergunta e fala assim, qual que é o seu ponto fraco? Aí a pessoa responde, meu principal defeito é ser perfeccionista. Talvez o perfeccionista seja um defeito, mas talvez também ele é uma qualidade. Depende de como você usa ele, da maneira em que você reage. Então, entende que o melhor sempre é apontar um defeito que implica um pouco em sua vida no trabalho, e em que o candidato, de alguma maneira, esteja trabalhando para corrigir. Deixa eu pensar num exemplo aqui que eu posso te dar. Quando você vai falar assim, olha, qual que é o seu ponto fraco? Talvez você pode falar, o meu ponto fraco é insegurança, mas eu estou... Aí você pode falar assim, meu ponto fraco é insegurança, mas eu estou trabalhando para que eu seja mais confiante, porque eu sei do meu potencial. Você entendeu que você está respondendo, mas ao mesmo tempo você está mostrando que você está, de alguma maneira, você está trabalhando esse defeito para corrigir? Eu, como entrevistador, vou entender, olha, ele é inseguro, mas eu estou vendo que que já percebeu que ele é inseguro, mas que ele está trabalhando para ser melhor. Então, só da gente ver que uma pessoa está trabalhando para ser melhor, para melhorar, já é um ponto positivo. Então, é importante você sempre falar a verdade, sabe? Assim, procure entender um ponto, mas não use isso como um defeito, igual o exemplo que eu dei de perfeccionismo, tá bom? A gente só quer saber a verdade. Tem aí, eu acho, qual é o seu ponto forte? Uma antes dessa? Uma antes dessa. Mais uma? Isso. Qual que é o seu ponto forte? Aí a pessoa responde, sou criativo, com bom relacionamento interpessoal, eu sou dinâmico, tenho facilidade para trabalhar em equipe, tenho liderança. A pessoa já fala aquilo tudo de uma vez. Então, eu falo muito essa frase, quem muito diz não é. Né? Porque quem é de verdade não precisa dizer muito. O pouco que ela diz, a gente já sabe. Então, não precisa de você exagerar falando que você tem todas essas habilidades, seu ponto forte é esse, não. Tem detalhes que a gente precisa saber. Você pode ser sucinto, assim, que a gente já vai conhecer quem é você mesmo. Então, quando a pessoa diz que é muita coisa, a impressão que dá é que ela não é, tá? Pode até ser verdade. Você pode ter todos esses pontos fortes mesmo. Que bom que você tem. Mas a impressão que passa é que uma pessoa que está desesperada. Então, assim, melhor dizer tudo isso, um desses pontos, 2 no máximo. Você pode falar, depende, aí você vai de acordo também com a vaga que você quer, né, gente? Vamos supor que eu estou numa vaga lá de liderança. Qual que é o meu ponto forte no momento para eu poder mostrar ali que eu posso conseguir essa vaga de liderança? Então, eu vou mostrar, olha, eu tenho facilidade para trabalhar em equipe e tenho liderança. Então, ali eu vou mostrar um ponto forte meu que vai de acordo com a vaga que eu estou correndo atrás. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu estou numa vaga de vendas. Eu vou falar que meu relacionamento interpessoal é ótimo, quer dizer, eu consigo desenvolver, conversar com as pessoas e sou dinâmico. Isso é um vendedor. O vendedor precisa, né, falar, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser proativo. Então, use aí o ponto forte de acordo também com a vaga que você busca, tá bom? Pode mudar, Cristiano. Perguntas e respostas mais frequentes que a gente tem numa entrevista. Primeiro, fale sobre você. Não precisa, gente, ficar com medo. Quando a gente pergunta, fale sobre você, é para falar um pouco sobre você mesmo. A gente tem interesse em saber do candidato que a gente está para contratar. Então, você pode ser uma resposta
muito bem praticada, procure ser sucinto, direto e focalize nos resultados. Fale somente sobre assuntos profissionais. Então, assim, não precisa você falar, talvez, tanto do seu pessoal, mas é importante também falar um pouco. Quando você, por exemplo, vai me perguntar, fale sobre você, Nayara, eu vou falar. Eu sou a Nayara, tenho 30 anos, sou formada em recursos humanos, MBA em supply chain, uma pessoa bem esforçada, e aí eu vou já começar a falar do meu ponto profissional, mas é importante também falar um pouco de mim, entendeu? Não precisa de eu falar demais, é igual eu falei, coloquei sucinto, mas é importante falar um pouco de você, para a gente até saber que, olha, ele está falando sobre ele se conhece, ele sabe do potencial, e é importante. 2, quais que são os seus objetivos a curto prazo? Então, você vai ser específico. Quero ser gerente de vendas, por exemplo. Então, é aquilo que você quer, né? A curto prazo. Então, também, gente, tem que ser inteligente, porque tem gente que chega já na empresa e fala assim, quais que são os seus objetivos a curto prazo? A pessoa fala, quero ser diretor financeiro. A pessoa está concorrendo à vaga de auxiliar administrativo. E ela já chega lá querendo ser diretor financeiro. Eu sei que a gente tem ambição, com certeza a gente tem que ter. E quanto mais a gente sonhar, mais a gente vai conseguir realizar, com certeza. Mas, assim, vamos com o objetivo? A curto prazo, eu, de auxiliar, não vou ter a bagagem para eu chegar como diretor financeiro. O máximo ali, talvez, que eu vou conseguir, porque quando a gente fala curto prazo, é no máximo de 2 anos, eu vou falar, eu quero ser um analista financeiro, porque eu consigo de auxiliar ser assistente e assistente ser financeiro, ser analista. Você concorda aí comigo que, vamos supor, se eu estiver trabalhando nessa empresa em 2 anos, uma vez por ano eu fui promovida? Cheguei como auxiliar administrativo, passei um tempo, fui assistente, passei um tempo, fui analista. Aí eu consegui mostrar que eu tenho objetivo certo, não aquele objetivo doido. Porque quando uma pessoa chega falando assim, eu quero ser diretor dessa empresa, a gente já pensa, a pessoa é doida, ela não é normal, né? Então, assim, vamos mostrar que a gente tem um pouco de eloquência, né? A gente pensa. Então, vamos mostrar o 3 aí, por favor, Cristiano. Aí, quando a gente fala seus objetivos a longo prazo, então também é importante a gente falar, mas a longo prazo, gente, também não é 10 anos, não. É de 5 a 7 anos. O que a gente espera nesse tempo? Então, você pode falar em termos profissionais, por exemplo, ser diretor de engenharia, ou esse analista, por exemplo, ele pode falar assim, olha, eu quero ser gerente, porque até ele chegar para a vaga de gerente, ele vai ter que passar como coordenador, talvez. Então, assim, é sempre com prazos mensuráveis, que a gente vê que dá para alcançar, tá? Então, você também pode mostrar que você se traçou metas na sua vida em questão educacional, gente, é muito importante. Igual vocês estão aí buscando um conhecimento melhor, né? Buscando uma oportunidade, um curso. É super importante a gente ver o desempenho das pessoas quando elas querem estudar, quando elas querem crescer, porque é isso que faz a gente desenvolver. São os estudos e vale a pena. Então, quando a gente vê um candidato também que ele mostra que ele tem interesse em crescimento, fazendo cursos, MBA, em idiomas, então, assim, é importante você falar isso quando te perguntarem, tá? Porque a gente vai ver que é uma pessoa que quer crescimento. O 4 é o que você procura em determinado emprego. Então, desafio, envolvimento, a chance de contribuir para a empresa. Então, você pode responder sim, que é uma das melhores respostas que a gente tem quando o entrevistador ele te pergunta o que você procura em determinado emprego. Pode mudar, por favor. Em questão à relação da pretensão salarial. É claro que alguém te pergunta assim, quanto você quer ganhar? Eu ia falar, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. Meu sonho, gente. Só que aí a gente tem que entender também a razão, né? Se eu estou numa vaga de analista, infelizmente, eu queria, mas eu não vou ganhar 50 mil reais. Então, eu tenho que entender qual que é o salário que o mercado está oferecendo para aquela vaga, quanto que eu acho que vai fazer meu orçamento, né? Assim, que vai me atender naquilo que eu busco, e falar a verdade. Porque eu já vi diversas vezes assim, a pessoa fala assim, olha, estou com uma vaga, qual que é a sua pretensão salarial? A pessoa responde, 5 mil reais. Aí o entrevistador fala, mas minha vaga é de 1.000. Aí a pessoa, pode ser. Então, tipo assim, a gente sabe que a diferença de 5 mil para 1.000 é muita coisa. A gente precisa aí pensar o que é importante para mim. Mas aí, abrindo um parênteses, a gente está falando no meio de uma pandemia. Não tem como uma pandemia que agora não é só
da doença. A gente sabe que estamos também aí numa dificuldade super financeira, de diversas pessoas desempregadas, né? Agora a gente está vendo o comércio fechado. Então, assim, não adianta também eu iludir querendo um valor muito alto. Eu tenho que, talvez, me encaixar naquilo que o mercado está oferecendo no momento. Então, por exemplo, se eu ganhava... Oi. Se a gente colocar compatível ao mercado, tá certo? Dá certo, dá certo. Ou então você pode colocar também a combinar, né? Sempre muita gente coloca, então a gente entende que quando você coloca a combinar é que você está aberto para negociação. Então, eu posso te oferecer, eu posso perguntar se o que eu posso oferecer te ajuda, né? Se é o que você quer. Então, assim, é importante a gente não deixar tão fixado, sabe? Assim, ó, 2.000, por exemplo. Mas talvez a vaga que eu tenho no momento é de 1.500, mas com mais benefício, com oportunidade de crescimento. Então, é tudo que vai pesar numa balança, né? Então, não deixa isso fixado, deixa isso em aberto. E no caso, aquelas empresas que exige que você coloque o valor? Aí é importante você pesquisar o mercado. Você vai lá no mercado pesquisar qual que é o salário que eu tenho para oferecer, qual que é o salário que estão oferecendo para essa vaga. Mas o que é importante também você saber, gente, porque tem diversos cargos. Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu vou lá pesquisar no site sobre o salário de uma certa vaga. Mas aí eu vejo que aquela vaga, a pessoa tem que ter graduação completa, idioma, carteira de habilitação, e aí o salário lá está R$3.000. Mas aí eu vou ver que eu quero candidatar essa vaga, mas eu não tenho, por exemplo, idioma. Então, ou seja, talvez uma pessoa que está ganhando R$3.000, eu talvez não possa ganhar aquilo, porque a pessoa precisa de idiomas, eu não tenho. Então, eu vou me adequar àquilo, vocês entenderam? Para poder não ficar tão fora também do mercado. Conseguiram entender? Sim, dá para assimilar. Então, beleza. Pode passar, Cristiano, por favor. Durante a sua entrevista de emprego, com certeza você será surpreendido por perguntas repentinas, que é aquilo que a gente colocou lá no começo. 10% é a improvisação. Então, talvez você vai estar com perguntas lá que você não está esperando. Já ocorreu comigo, né? Não sei se alguém pode comentar, mas comigo já aconteceu que eu nunca participei de uma entrevista assim, que a pessoa quis saber tanto da minha vida pessoal. Perguntou tantos detalhes que a gente, às vezes, fica até sem saber o que responder, né? Mas a gente precisa estar preparado para aquele momento, porque pode ser que aconteça. Nossa, eu fiquei muito sem graça, mas eu tive que falar muita coisa, porque nunca aconteceu comigo assim, de falar tantos detalhes pessoais, e até eu mesma não tenho detalhes. Como é que é? Alguém fez uma pergunta aí? Eu disse que já aconteceu comigo também. Camila, parece que é Camila. É ruim, não é? A gente não está preparado para aquele momento. Isso, a entrevistadora perguntou sobre meu pai, eu fiquei tipo, tá, né? É que talvez a gente coloca lá, né? Por exemplo, no meu caso, já aconteceu quando... Por exemplo, eu sou divorciada, então tem gente que pergunta o que aconteceu, sabe? Aquelas histórias todas. Então, assim, pode ficar preparado, porque vai acontecer algum momento de perguntarem para vocês. Então, principalmente, sejam verdadeiros, né, no que te perguntarem, e bora para frente. Vai improvisando lá no momento, tá bom? Mas deixa eu te falar, e se nesse caso você não quiser falar, a pessoa vir com um tipo de pergunta, né? Igualzinho você disse aí, a menina falou sobre o pai dela, né? E você não quiser falar sobre o seu pai. Eu, por exemplo, como entrevistadora, eu entender que ela não quer falar, ela não tem obrigação de falar. Principalmente, eu não iria perguntar naquele momento de entrevista. Talvez eu poderia perguntar para ela em outro momento, ou hoje a gente tem tantas oportunidades de pesquisar, por exemplo, eu posso pesquisar seu Facebook, seu LinkedIn, eu posso pesquisar seu Instagram, e talvez eu pesquisando lá eu vou saber o que aconteceu com o pai dela, por exemplo, sei lá, dando um exemplo só aqui. Porque já aconteceu comigo, em uma entrevista,
aconteceu comigo na entrevista que a pessoa, que eu tinha falado que eu sou pai e mãe e quis saber o porquê que eu sou pai e mãe. Quase agradeci ele pela entrevista. É assim, igual eu não posso te falar assim, né, geral. Eu não entro nesse mérito, muito nesse mérito, não. A não ser, por exemplo, que for um cargo mais estratégico, que a gente precisa lá entender no ponto, assim, do perfil exatamente da pessoa, principalmente em cargos de liderança. É importante a gente saber, talvez, alguns detalhes da pessoa, assim, o pessoal. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de não falar, tá? E a gente, como entrevistador, tem o direito de pesquisar de uma outra forma e descobrir, tá bom? Não fiquem assustados, mas a gente tem as nossas maneiras, os nossos filhos de descobrir algumas coisas, tá bom? Então, por isso que numa entrevista é muito importante a gente sempre manter a verdade. Nunca fala mentira. Gente, tem gente que coloca no currículo lá um monte de coisa, mas que na verdade não é. Não coloquem, não falem, porque no final a gente vai descobrir que é mentira, tá? E aí você vai, não, além de não ser contratado, o mercado ele é muito pequeno, sabe? Então, assim, vai ter outras pessoas que talvez vai te entrevistar, a pessoa vai lembrar, vai falar, sabe, assim, de você. Então, é importante manter essa verdade. Eu Pode ir, tá? acredito que... Oi? Pode falar, tô te ouvindo. Eu acredito que esse tipo de pergunta é, com certeza, relacionado a como você viveria uma situação na empresa. Por exemplo, eu fiquei com muita raiva de uma entrevista que eu fui uma vez. Eu sou mãe de gêmeos. E esse entrevistador, ele começou a me fazer... Aí, na hora que ele perguntou, né, se eu era casada, filha, aquele trem todo, aí que eu fui explicando, ele virou para mim e falou assim, ah, tá. E como você é como mãe? Aí eu, hã? Como é que você explica como que você é como mãe, né? E aí eu lembro que ele falou muito sobre os meus filhos e perguntou assim, numa briga entre eles, você toma partido para algum lado, para um deles, como que você reage? Então, através dessa entrevista, depois eu fiquei analisando e fiquei pensando que eu acredito que eles perguntam muito para ver como que a gente agiria dentro de uma empresa, se a gente, sei lá, eu acho que é alguma forma de descobrir alguma coisa de você, tipo, psicológico da pessoa, né? E isso Enfim, eu vai concordo saber. plenamente. É por isso, sim. Sabe, assim, mas eu acho que a gente, como entrevistador, também tem que entender o limite, né? Onde vai chegar o meu limite de entrevistar, de perguntar à pessoa. Ali a gente está no É momento de verdade. a gente está no momento de descoberta, sim, a gente quer conhecer, sim, um candidato, mas eu acho que tem que ter o limite. Assim, esse é eu, Verdade. Nayara, profissional falando, tá? Assim, eu acredito que é o que a gente aprende na faculdade, é o que a gente, assim, é o que eu aprendo também no meu dia a dia, e inclusive o que eu aprendo nas regras da minha empresa, que a gente sempre tem que respeitar o limite do outro. Então, como eu te falei, eu tenho diversas formas de conhecer, talvez você, porque talvez o seu lado pessoal nem tanto é tão interessante para mim. Eu preciso talvez saber como você vai agir na empresa. Como que eu posso descobrir isso? Vendo o seu último contrato, onde você trabalhou. Eu vou ligar lá e vou perguntar. Talvez eu tenha algum conhecido lá que pode me dizer também sobre você. Então, eu consigo saber, entendeu? Algumas outras coisas, talvez sem perguntar tanto para vocês, para o candidato. Eu acho que a gente tem que respeitar, tá bom? Mas dizem, me falaram assim, que a empresa não pode falar mal do funcionário, não. Se falar Não, mal, pode até processar a empresa. concordo com você, mas não é bem assim que acontece. Talvez eu, por exemplo, tenho diversas amigas que trabalham em RH de outra empresa. Então, assim, a gente ali não está nem conversando como profissional, como ela trabalhou no outro lugar, né? Como RH de outra empresa. A gente está falando ali por amizades. Você entende que talvez por amizade ela vai falar comigo? E aí você não vai nem ficar sabendo que ela falou. Que eu não vou te contar, você não vai saber, entendeu? Então, a gente tem que sempre saber como que a gente vai sair de uma empresa, como a gente agiu ali, porque a gente acha que o mundo é pequeno. Tem gente, por exemplo, que faz muita sacanagem de empresa. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Levam atestado lá demais e, por exemplo, a avó morre, todas as empresas que ele trabalhou, a avó morre, a irmã morre, e vai levando aquele tanto de atestado, tendo mau comportamento. Aí a pessoa é demitida. E ela acha que aquilo foi normal ali, ela vai conseguir um emprego em outro lugar e que a outra empresa não vai ficar sabendo. Então, assim, por exemplo, eu tenho amigas que trabalham lá na Telemon.
Se eu tiver que contratar alguém lá, ou tiver, eu vou perguntar para ela, eu falei, aqui, você conhece? Você pode me dar indicações? Então, assim, a gente precisa manter um relacionamento legal com a empresa, porque você não vai ficar sabendo que ela falou mal, não, entendeu? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas se nesse caso a pessoa com quem você tem contato na outra empresa, você, entre aspas, sugere que seja sua amiga, mas essa sua amiga, ela não teve um problema com essa pessoa no qual você está colhendo informação e não te passar informações verídicas. Pode acontecer que eu vivi essa realidade. A pessoa iria fazer isso, não, sabe? Assim, porque a gente sabe com quem a gente lidar, com quem a gente lida, né? Assim, eu não acredito que pode acontecer, pode, mas eu não acredito que nesse ramo iria acontecer, até porque a gente não fala mal, o que a gente fala é só o perfil profissional. Eu não vou chegar falando mal, só a Terezinha é ruim demais de serviço, leva a testar demais. Mas talvez a Terezinha teve seu momento ali, ela estava realmente passando mal de saúde, por isso que a Terezinha teve que levar atestado. Então, assim, a gente também sabe como a gente fala, tá? A gente não... eu falei em RH. A gente, de grupo de RH, a gente não chega detonando a pessoa, não. A gente só quer saber de informações, assim, importantes para mim daquele cargo profissional. Eu acho que eu não respondi sua pergunta, mas, assim... Não respondeu porque... As pessoas que eu tenho contato, isso não teria. Não, porque é o seguinte, realmente essa fonte de informação, né? Uma empresa que eu saí aí, eu tinha muito contato com o pessoal do RH e as informações que ela precisava de tal funcionário, ela sempre colhia do gestor dele. Uhum. Porque não tinha condições dela saber da pessoa em si se o gestor imediato da pessoa não passasse boas referências, porque até então é a pessoa que está lidando com ele ali a maior parte do dia. Aí esse tal gestor daquela pessoa não foi sincero, não foi sincero em passar as informações, né? Porque para mim, eu como gestor, que eu sou gestor também, todas as informações que chegam... Talvez pode sim, às vezes, a pessoa falar um pouco do que não é, mas aí sim, também no momento de entrevista, a gente também vai perceber se aquela indicação que a pessoa está me falando, se é. Por exemplo, tem gente que fala assim, essa pessoa que é muito ignorante, por exemplo, ela não vai saber lidar com pessoas, com outras. Quando eu pedi uma referência, um exemplo, a pessoa falou isso comigo. Mas aí lá no processo seletivo, eu vi diferente. Eu vi que foi uma pessoa educada, eu vi que foi uma pessoa que conseguiu ali demonstrar de uma maneira diferente. E também a gente sabe que faz testes psicológicos. Muitas empresas fazem testes psicológicos. E ali também eu vou conseguir identificar algumas coisas que vai ser importante para mim. Então, talvez a opinião daquele gestor nem foi válida. Você consegue compreender? Sim. Agora sim. Então, assim, tem um conjunto de informações que a gente busca. É importante, mas assim, eu não deixo de frisar a importância de você sair com um bom relacionamento das empresas, porque isso faz muita diferença. A gente, por exemplo, meu âmbito de recursos humanos, às vezes eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho uma oportunidade porque o meu coordenador me indicou. Então, assim, trabalhei bem com ele me indicou para uma outra empresa que eu possa, sabe, assim, ter uma oportunidade melhor. Então, assim, como que vale a pena a gente poder ter bons relacionamentos? Nayara? Não, obrigado. A Keila, ela fez uma pergunta aqui, e antes de você responder, falar mais uma vez, já se passaram mais 40 minutos da nossa live, já são 8h16, tá? Mas ela fez uma pergunta aqui, que é por que os processos seletivos são tão demorados? Daqui 5 minutos essa live cai de novo, tá? E não sei se você tem muito conteúdo aqui ainda para mandar, mas se cair, a gente vai abrir de novo, tá? Gente, se vocês quiserem também, eu posso antecipar, tá? Eu dou um jeito de resumir aqui, vocês preferem? Eu acho que, por mim, seguir o conteúdo todo é bom, tá bem prazeroso aí. Eu também não estou com pressa, não. Prefiro Então, tá bom. ir até o final. Então, tá ótimo. A gente vai, só não
quero tomar o tempo de vocês, mas como o assunto, assim, peguei muitos detalhes para a gente poder estar preparado, eu acho que, se vocês quiserem, eu estou disponível, tá? Não, sim. Deixar para o final, porque tem duas perguntas que eu gostaria Então, tá, eu vou responder de a fazer, Camila aqui. mas vou deixar para o final. Ela perguntou por que os processos seletivos são tão demorados, né? O processo, a gente tem, assim, muitas regras para cumprir no processo de acordo com cada empresa. Tem vagas que a gente já abre como urgência e a gente precisa fechar ela o mais rápido possível. Mas tem vagas que a gente precisa de passar por alguns detalhes. Exemplo, a gente vai lá, primeiro faz um cadastro, depois eu vou lá, faço uma entrevista, faço testes psicológicos, depois faço o exame médico, depois faço, talvez, uns outros detalhes, entrevista com o gestor da vaga, entrevista com o diretor financeiro. Então, assim, vai de acordo com cada empresa. Mas já fechei vagas aí com 2 meses. Talvez a gente está fechando uma vaga, está abrindo uma vaga para cobrir uma pessoa que vai sair licença maternidade daqui a 3 meses. Então, assim, eu já comecei o processo antes, porque eu, como RH, preciso ter a pessoa pronta lá para, na hora da substituição, a pessoa tá admitida. Então, assim, eu vou fazer meu serviço antes para poder antecipar. Por isso, talvez o processo seletivo demora, mas vai de acordo com a necessidade mesmo de cada empresa e do processo. Tá bom? Pode mudar o... Por fim, gente, desleixo, indecisão, desconhecimento em geral sobre a empresa e o mercado, sempre atitudes mal vistas. Então, procura se preparar também em conhecer a empresa, sabe? Quando você for fazer entrevista, procura lá saber o nome da empresa, vai lá na internet, não te custa nada. Hoje o Google aí tá para gente, para ajudar a gente. Não custa nada eu digitar lá, ó, por exemplo, o nome da empresa, Big Supermercados. Eu vou lá saber de onde que é o Big Supermercados, de onde veio, quando surgiu, se é uma empresa multinacional, se não é. A gente fica muito satisfeito quando eu pergunto para o candidato assim, você já ouviu falar da empresa? A pessoa, olha, eu nunca ouvi falar, mas eu pesquisei na internet, ouvi que a empresa é uma empresa multinacional francesa, que está no mercado há 52 anos. Não tem orgulho maior para mim de ouvir uma pessoa que está ali, interessada, inclusive, na empresa que convidou ela para poder participar de um processo seletivo. Então, não custa vocês olharem, e sempre que perguntar, você já está preparado. Olha a diferença aí de um candidato preparado, tá vendo? Talvez eu podia estar com 4 candidatos na sala. E esse candidato que me falou que conhecia a empresa, nem foi tão bom como os outros, na hora de outras etapas. Mas eu vou contar, falar, ele pode não ser bom, mas ele foi interessado, ele buscou saber, como o outro talvez nem sabia o que estava fazendo ali. Fez um pouco caso da empresa. Então, isso tudo é avaliado, tá bom? Pode passar, Cristiano. A nova modalidade, gente, que a gente está vivendo nessa pandemia é a questão de entrevistas online. Não sei se vocês já fizeram, mas eu acho que está muito aí ativo essa questão do processo seletivo online, até pela pandemia, né? Assim, de não poder... Talvez agora a gente está podendo circular, então é importante também. Então, o que é importante eu ter na entrevista online? Estar preparado, ter uma boa conectividade de internet, estar atento ao próprio visual. Então, não vou fazer uma entrevista online, não vou ficar de pijama, né? Só porque eu estou em casa. Vou vestir uma roupinha adequada, para a pessoa ver que eu estou bem preparada, tá? Escolher um lugar apropriado. Então, aqui eu vou saber o melhor lugar que eu vou ficar para as pessoas verem, né, o ambiente que eu estou, que é um ambiente organizado, né, que eu me organizei, que eu me preparei para aquele momento. Então, é muito importante cuidar do marketing pessoal. Isso tudo é um conjunto, tá? Para a gente poder ter sucesso. Pode passar. Nayara. No caso, Nayara, no caso, você tem que estar vestida da mesma forma